Muito bem, então, meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, vamos para a análise bíblica de hoje e logo em seguida nós estaremos orando. Eu vou analisar para vocês, juntamente com vocês, Mateus capítulo 9, tá? Mateus capítulo 9. Eu gostaria de ler para você e fazer aqui algumas considerações. Mateus capítulo 9, que diz assim: Jesus entrou no barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Primeira coisa que nós devemos entender aqui é que as pessoas naquela época, e acredito também que pelo fato do evangelho que se é pregado hoje, muitos acreditam assim também, que o motivo de muitas doenças, de muitas enfermidades, fosse por causa de um pecado, tá? Então, se acreditava dessa forma. E, aliás, no sistema religioso evangélico, se acredita da mesma forma, que Deus está lá de cima, por exemplo, olhando para as pessoas aqui embaixo, e quando alguém peca, né, quando alguém comete um erro, então Deus vai lá e pune com uma doença, com uma enfermidade, com um desastre, com uma tragédia na vida da pessoa. Ou então o diabo vem e entra na vida das pessoas. E eles dizem que a pessoa deu brecha. Então Jesus, conhecendo o coração daquele homem, o interior daquele homem, e talvez aquele homem se sentisse uma pessoa culpada, cheia de culpas, então Jesus vai dizer para ele: seus pecados estão perdoados. Até porque o Senhor Jesus, ele diz: os teus pecados estão perdoados. Quer dizer, esses pecados que eram aqueles pecados que eram a transgressão da lei. Jesus perdoa. Então, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: isto é blasfêmia. Veja que os mestres da lei, os religiosos da época, eles ficavam vigiando Jesus. Tudo aquilo que Jesus fazia, eles criticavam. Eles não estavam preocupados, por exemplo, com o paralítico, com a pessoa que estava ali sofrendo, com as pessoas que estavam ali, com a pessoa que estava ali doente. Eles não estavam preocupados com isso, tá? Então, Jesus, percebendo o que pensava, perguntou: por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? Por que vocês reagem com tanta maldade no coração? E olha, meu irmão e minha irmã, meu amigo, amiga, Jesus não estava falando ali com, por exemplo, cananeus, com filisteus. Não, Jesus estava ali falando com judeus, com religiosos, dizendo: por que tanta maldade no coração de vocês? E olha, quando você observa o que acontece no meio evangélico, você também faz a mesma pergunta: por que tanta maldade no coração? Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você acredita realmente nesse evangelho aonde não há misericórdia, aonde não há compaixão,
aonde não há perdão, aonde as palavras elas são somente Deus vai pesar a mão, o diabo vai entrar na sua vida, você vai queimar no inferno. Você acredita nesse evangelho misturado com política? Você acredita nesse evangelho aonde, por exemplo, se dá uma fitinha para amarrar no braço, aonde se dá, por exemplo, uma toalhinha, onde se dá objetos para as pessoas, vassoura, aonde se dão essas coisas, e eu estou falando isso para você, meu irmão e minha irmã, porque eu, eu estive, sabe, por muitos anos vivendo isso também. Só que a nossa mente, ela vai se abrindo. Nós vamos lendo hoje a Bíblia e as coisas ficam tão claras para nós. Por exemplo, você acredita nesse evangelho aonde os líderes religiosos estão preocupados com o cabelo da pessoa, com a roupa que a pessoa veste, se está de bermuda, se está de calça, se está de saia, se a roupa é azul, se a roupa é rosa. Você acredita mesmo nesse evangelho que promete que a pessoa vai ficar rica, que promete que a pessoa sempre vai estar por cima e nunca por baixo? Por exemplo, vai ser cabeça e não cauda. Você acredita nessas deturpações bíblicas? Porque, veja, meu irmão, minha irmã, o mundo ele vai evoluindo. E nós temos também que abrir a nossa mente. Nós não podemos ficar com esse evangelho, sabe, retrógrado, esse evangelho de criança, de meninos. Veja, Jesus pergunta para os religiosos: por que vocês reagem assim, com tanta maldade em seu coração? E ele continua dizendo: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Quer dizer, vá para casa. Levante e vai para casa, perdoados estão os seus pecados. Jesus não disse agora, vai para um templo, sabe? Jesus não disse nada disso, dá o dízimo, paga pelo seu milagre, nada disso. Vai para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletava impostos. E aí Jesus disse: siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e os seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Olha só onde Jesus estava: na casa de um cobrador de impostos, que era mal visto por toda a sociedade, e com os pecadores. Aí vem novamente os fariseus. Você está observando por que o templo tinha que cair? Você está observando por que esse sistema religioso tinha que vir abaixo? Por que a questão toda envolvia Jerusalém, que o juízo era para Jerusalém, que o juízo era para esses religiosos, para aquela geração? Você percebe isso? Por quê? Porque sempre eles estão ali, sabe? Sempre estão ali participando negativamente da história. Olha só, quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Ora, mais uma vez eles criticando Jesus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque esses líderes religiosos, os fariseus, eles estavam vivendo uma vida tão nababesca, uma vida
tão cheia de luxo que eles se sentiam superiores, espiritualmente falando, a outras pessoas. Eles não se importavam com os pobres, não se importavam com as viúvas, não se importavam com os doentes, não se importavam com as pessoas que estavam sofrendo desesperadas. Eles não se preocupavam com isso. Eles só se preocupavam com aquelas regras, com as regras, como hoje. Ah, você tem que vir para o templo, tem que vir domingo de manhã, você tem que fazer corrente, você tem que dar o dízimo, você tem que se batizar, você tem que participar da ceia, você tem que participar disso, daquilo outro, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Ora, colocando as pessoas dentro de um aprisco. É isso que eles se preocupavam naquela época e hoje não é diferente. Quando os fariseus eles viram isso, né, viram Jesus ali, então eles perguntaram, disse, por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Ora, doentes aqui não eram apenas os doentes fisicamente, mas os doentes também no sentido espiritual, aquelas pessoas que, por algum motivo, por alguma razão, elas cometeram algum erro, alguma falha. Jesus, ele disse, olha, aqueles que estão, né, saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E agora, preste atenção, meu irmão, minha irmã, no que Jesus vai dizer. E Jesus disse assim, e eu vou parar por aqui, tá? Nesse versículo 13. E acrescentou, agora vão e aprendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Então, veja, meu irmão, minha irmã, Jesus disse para eles, aprendam o que é misericórdia. E você sabe que a palavra misericórdia, ela tem uma origem latina e ela é formada por duas junções. Por exemplo, ela é formada por essas duas junções. Miserere, ter compaixão, e cordes, coração. Ou seja, ter compaixão do coração, sabe? Significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Misericórdia vem do coração, porque essa junção cordes é do coração, é aquilo que sai do coração. Por isso Jesus, no começo, disse para eles, por que vocês têm tanto mal no coração de vocês, quando deveriam ter misericórdia? Vocês não são religiosos, vocês não são os intérpretes da lei, vocês não são aqueles que vivem no templo fazendo sacrifício. Aprendam que na escritura que vocês examinam, aprendam que na escritura que vocês estão sempre lendo, está escrito, misericórdia quero, e não sacrifício. Mas eles não aprendiam, porque a pessoa ela pode ter uma condição econômica muito grande. Ela pode ser uma pessoa rica, ela pode ser uma pessoa que tenha uma condição cultural elevada, admiradora de artes, de livros, sabe, de escritores, de filósofos. Ela pode ter toda essa cultura, ela pode ter tudo isso, sabe, ter estudado nas melhores escolas, mas se ela não aprender misericórdia quero e não sacrifício, não adianta nada.
Não adianta absolutamente nada. Não adianta. Aí, sabe o que acontece? A pessoa se sente uma pessoa orgulhosa espiritualmente. Se sente melhor do que os outros. E ainda olham para a vida dos outros e dizem assim: tá vendo? Ele está assim porque ele é um pecador. Veja, meu irmão, minha irmã, eu tenho lido a Bíblia e depois que nós somos alcançados pelo, pelo Evangelho da graça, quando a graça nos alcança, nós passamos a ler e as coisas ficam tão claras. Às vezes eu ficava pensando assim, por que Jesus tinha esse embate tão forte com os religiosos daquela época, com os intérpretes da lei, com os fariseus, com os escribas? Por que Jesus tinha esse embate tão forte com eles? Justamente porque era daquela geração que Deus iria pedir contas, como pediu. Era sobre aquela geração que viria o juízo final. Aquela geração foi como nós costumamos a falar, foi a gota d'água para Deus. E Deus pôs fim, porque quando se falava, Jesus falava do fim dos tempos, do fim do mundo, era o fim daquela era, era o fim daquele sistema religioso hipócrita, aquele sistema religioso que não agradava a Deus em absolutamente nada, nada. Então, meu irmão e minha irmã, que tenhamos isso para nós também. Misericórdia, misericórdia. Quero, e não sacrifício. Jesus disse para eles: aprendam, vão aprender o que está na Escritura. Misericórdia quero, e não sacrifício. E misericórdia, né? Ela vem do coração. É aquilo que sai do coração. Aliás, um dos apóstolos, ele falou sobre isso quando ele disse que devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Devemos ter essa afinidade, essa empatia, sabe? Isso é ter misericórdia. E Jesus fazia isso nos dias da sua carne. E agora nós vamos orar. Eu convido você a orar comigo. Vamos orar por aqueles que necessitam de oração. Às vezes a pessoa está numa situação que ela nem consegue orar. Às vezes ela sente que não ora porque Deus não vai ouvir a sua oração, porque ela é tão, sabe, carregada de culpas que a religião coloca sobre elas, que ela pensa que Deus não vai olhar para ela. Mas o que mais Jesus fez quando esteve aqui nesse mundo, né, o seu espírito revestido de carne, o que ele mais fez foi andar com pecadores, com os doentes, com os enfermos, porque ele disse: os saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. E é isso que nós devemos ter no coração. Tá bom? Vamos agora à oração. Ó Pai amado e querido, louvado e glorificado seja
o teu santo e sagrado nome, Senhor. Tu és o nosso tudo. Tu és a nossa vida. E graças te damos, ó Pai, porque a cada dia o Senhor abre o nosso entendimento e vamos amadurecendo no que diz respeito à fé, às coisas espirituais, e vamos dando importância e valor às coisas que verdadeiramente importam. E o Senhor, através de Jesus nos dias da sua carne, demonstrou o que realmente importa. O que importa são as pessoas. Ele mostrou que o corpo vale mais do que as vestes, que a vida mais do que o alimento, e que a vida de um homem e de uma mulher, de um ser humano, não se consiste nos bens que ele possui. E que devemos aprender a misericórdia. Porque a misericórdia, ela vem do coração. Ela sai de dentro, do interior. Ó, meu Pai, como é bom hoje poder desfrutar. Como é bom desfrutar da Tua graça, da Tua compaixão, do amor que o Senhor tem para conosco, esse amor incondicional. Ó, meu Pai, que nesse instante o Senhor olhe para aquele irmão, aquela irmã, os amigos, as amigas que estão aqui neste canal, neste programa, passando por algum momento difícil, passando por alguma dificuldade, talvez com alguma enfermidade no seu corpo, ou quem sabe com uma dor na alma, com maus pensamentos, que o Senhor enche agora de paz e de vida. E que todos esses males sejam agora, nesse instante, retirados da vida dessa pessoa, se assim o Senhor desejar, se assim o Senhor quiser. E eu creio que a vontade do Senhor é boa para conosco. Ó, meu Pai, eu oro também por todos que se encontram em hospitais, pessoas que estão em presídios. Às vezes, vemos pessoas que se dizem religiosas se alegrando com o mal de outros. Ó, meu Pai, não leve em consideração. Não leve. Usa os enfermeiros, as enfermeiras, os médicos. Usa aqueles que trabalham em hospitais psiquiátricos
penitenciárias, aqueles que estão sempre lidando com o próximo, com aquele que está sofrendo, com aquele que está passando por situações difíceis, dá paciência, dá compaixão, dá amor. Faça isso, meu Pai, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Nós não estamos aqui impondo nada ao Senhor, porque somos criaturas e não podemos dizer ao Criador o que fazer, mas tenha misericórdia e nos ajude, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos de todo o nosso coração. E todos os que creem, digam: assim seja. Muito bem, meu irmão e minha irmã, chegamos aos minutos finais de mais um programa e quero convidar aos irmãos e às irmãs, os amigos, as amigas, você que através desse canal você tem sido uma pessoa abençoada, você tem se sentido melhor através desse trabalho, através das mensagens, da oração, e você quer ser um membro do canal. Então, se inscreva no canal, se você não é inscrito, e se torne um membro do canal, nos dando um apoio, ou então você pode também nos apoiar através, né, de um Pix, você tem aí na descrição do vídeo. E eu estou convidando todos os membros do canal e também os apoiadores do canal para uma live que nós teremos no dia 31, né, desse mês, uma live. Vai ser nesse mesmo horário, né, no horário que nós fazemos aqui ao vivo, às 23 horas, horário de Portugal, 19 horas, horário do Brasil. Vai ser uma live privada, uma live somente com os membros e os colaboradores do canal. Vai ser o nosso encontro por enquanto, né? Um encontro virtual. Então nós vamos ali conversar, nós vamos ali conhecer melhor um ao outro. Se você quiser também me fazer perguntas, você pode perguntar, tirar dúvidas. Então nós vamos ter esse encontro pelo menos uma vez por mês com os membros do canal e as pessoas que ajudam, né, as pessoas que colaboram, que apoiam este trabalho. Se você quiser, né, mais informações, se você quiser, só você me enviar um WhatsApp, que é sinal de mais 351 912 590 270, tá bom? Sinal de mais 351 912 590 270, tá certo? Olha, nós vamos ficando por aqui e amanhã nós estaremos de volta com todos vocês e que tenham todos uma excelente noite, um forte abraço a todos e amanhã esteja conosco aqui para mais um programa, tá bom? Forte abraço a todos e vamos em frente.